Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Continua o lembrete. Cuidem-se, previnam-se, lavem as mãos. Higienização completa. Saiu na rua, teve que sair, higieniza o sapato. Não entra com o sapato que você andou na rua dentro de casa. Troque sua roupa, tome um banho antes de ter contato com os seus familiares. Muitos de vocês têm filho, muitos de vocês têm pai, mães com idade acima de 60 anos. Eu, por exemplo, tenho mais de 60 anos. Tenho a preocupação, é lógico. Mas previnam-se. Mas não previna-se só contra você. Previna-se para você não ser um transmissor para outros. Cuidem-se. Hoje, agora nós vamos falar sobre anatomia e imagem da cintura escapular. O ombro propriamente dito. Dor no ombro é o segundo motivo à procura de ortopedistas. Só perde para a coluna lombar, a dor na coluna. A dor no ombro é uma coisa impressionante. E algumas técnicas radiológicas foram desenvolvendo à medida que um grupo de ortopedistas se uniu e pensou assim: a radiografia do punho em AP com rotação interna e externa é pouco. Eu preciso de mais, eu preciso ter uma estrutura, uma visão radiológica melhor. Então começaram a estudar a biomecânica do ombro. Como é que ele funciona? Quem que é o responsável pela elevação? Quem que é o responsável pela rotação? Quem que é o responsável pela abdução? Então isso foi colocado a mecânica biológica. Foi entendido o que a diferença entre a anatomia humana, que vocês já aprenderam, anatomia fisiológica e anatomia radiológica. A anatomia fisiológica é aquela relacionada aos movimentos, que está muito relacionado com a cinesiologia, que é a forma de movimentação do ombro. A anatomia fisiológica, algumas articulações são humanas, biológicas e outras são fisiológicas. Outra coisa é a anatomia radiológica. Como é que eu consigo estudar uma estrutura radiologicamente? E começou a entender melhor as patologias do ombro. Com isso, o ombro hoje, radiologicamente, ele é infinito. Tanto uma radiografia bem feita, às vezes evita que o paciente faça uma ressonância. Uma ressonância magnética de ombro é muito cara. Está aí na faixa de R$1.000. Uma radiografia de ombro é R$100. Então, uma radiografia bem feita tem o seu valor. Quando você conhece a anatomia, você sabe que isso aqui é um ombro. Mas tem que achar as estruturas aqui. Então vamos começar. Aqui, todo mundo sabe que são as costelas, né? A clavícula, o acrômio, a escápula, com suas particularidades, depois nós vamos falar, e o húmero, né? Então isso é a visão que vocês aprenderam na anatomia humana, vocês aprenderam na posição anatômica. A maioria dos livros de anatomia te mostra o ombro nessa posição aqui. O Fatini, o Sobota, o Netter, te mostram o ombro nessa posição. Mas radiologicamente, ortopedicamente, é pouco. Essa posição é muito pouca. Então, continuando na mesma posição, você tem o acrômio, você tem a face articular da clavícula que vai articular-se com o acrômio para formar a articulação acrômio-clavicular. Você tem a cabeça do húmero e essa parte aqui que é o colo da cabeça do húmero. Então, voltando aqui, nós temos aqui o acrômio,
a extremidade distal da clavícula, que é a face articular, que vai articular-se com a acrômio para formar a articulação acrômio-clavicular, a cabeça do úmero, a cavidade glenoide, o sulco intertubercular, que é um sulco entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, onde passa o tendão da cabeça longa do bíceps, e o corpo do úmero aqui. A mesma imagem, agora estruturas diferentes. Você tem a espinha da escápula, o processo coracoide, que pertence à escápula, o colo anatômico, o tubérculo menor, o tubérculo maior e o colo cirúrgico do úmero aqui. A mesma estrutura, um ombro, só que agora é um perfil escapular. Tá vendo que a escápula está no formato de uma letra Y aqui, ó. Certo? Então você tem o corpo da escápula aqui, ó. Então você tem o ângulo distal, o ângulo inferior da escápula. Você tem o corpo do úmero aqui, ó. A cabeça do úmero, processo coracoide, o acrômio, né? A articulação acrômio-clavicular e a clavícula aqui. Então você tem radiologicamente e anatomicamente aqui. Então é só fazer as correlações. O que está aqui tem que estar na radiografia. Continua sendo um AP do ombro, mas uma diferença. Aqui eu estou vendo a cavidade glenoide totalmente perfilada. Então na anterior era um AP do ombro no plano do tórax, aqui é um AP do ombro no plano da escápula, onde eu vejo a glenoide totalmente perfilada. Eu tenho mais visão da glenoide aqui. Eu tenho um processo coracoide, muito bem visto aqui. Eu tenho um acrômio, eu tenho a clavícula, a articulação acrômio-clavicular, a cabeça do úmero, o colo anatômico do úmero, o tubérculo maior, o tubérculo menor, o colo cirúrgico e as outras particularidades, certo? Que todos nós vamos compreender isso com estudo. Repara para você ver que isso aqui foi um ombro em AP no plano do tórax. Eu vejo a glenoide, mas a glenoide está perfilada, né? Está obliquada, desculpa. Ela não está perfilada igual estava na anterior. Na anterior aqui, ó, a glenoide está totalmente perfilada. Nessa aqui a glenoide está obliquada. É importante essa radiografia? É lógico. Não demonstra patologias a nível de gleno humeral, mas uma visão anatômica da cintura escapular, ela tem o seu valor. Então as mesmas estruturas anatômicas que estão nesse desenho esquemático estão aqui, ó. Só você fazer a correlação: clavícula, articulação acrômio-clavicular, acrômio, cabeça do úmero, tubérculo maior, tubérculo menor, o sulco bicipital está aqui e a escápula aqui. Então as mesmas estruturas estão aí. Anatomia articular, isso que é importante, que as patologias acontecem aí. Vocês aprenderam nessa visão anatômica que vocês tiveram de membro superior, vocês aprenderam que o ombro é composto de 3 articulações. Isso é anatomia humana. A anatomia fisiológica e radiológica, o ombro tem 5 articulações. Então essa aqui que vocês aprenderam é o encontro da cabeça do úmero
com a escápula, ou seja, gleno-humeral. A articulação gleno-humeral é a maior de todas, é a que tem maior amplitude de movimentos. Essa cartilagem articular que reveste a cabeça do húmero, ela transforma a cabeça do húmero numa estrutura convexa. Essa periferia da articulação da cartilagem, ela é fina, o centro é mais espesso, então uma estrutura esférica começa a ficar mais convexa. A cartilagem articular que reveste a glenoide, ela é o contrário. Na sua periferia ela é fina, ela é estreita, e no seu meio ela é mais rasa. Então começa a ter uma estrutura mais côncava. E assim é formada essa articulação gleno-humeral, que é uma cavidade rasa, que é a glenoide, com uma esfera completamente maior, que é a cabeça do húmero. O labrum é um disco, um tecido fibrocartilaginoso que reveste a glenoide, aumentando com isso a sua concavidade. Então, se você fizer uma comparação grotesca, pensa naquela moeda de um real. O centro dela é de uma cor, a periferia é de outra cor. É como se fosse a glenoide. A glenoide é a moeda toda. Só que o que circula a moeda é o labrum, aumentando com isso a sua concavidade. Então você tem aqui a glenoide, certo? Circundada pelo labrum. Esse tecido fibrocartilaginoso vai abraçar a cabeça do húmero, a modo que todos os movimentos que o húmero faz em relação à glenoide, esse labrum acompanha. Aqui a gente está vendo o tendão da cabeça longa do bíceps, que passa entre o tubérculo menor e o tubérculo maior, e que vai inserir na parte superior da glenoide. Aí ele aqui, inserido aqui, e o tendão inserido aqui, na parte superior da glenoide. Então, alguns livros chamam de labrum, outros livros chamam de lábio. A outra articulação que vocês viram é acromioclavicular, que é o encontro da clavícula com o acrômio, certo? Ela não tem a mesma amplitude de movimentos, mas também tem uma cavidade, tem uma cartilagem articular, tem músculos, ligamentos que mantêm a integridade. Ela possui pouca mobilidade. E o que eu falei, você tem ligamentos acromioclavicular, córicoclavicular e córico-acromial, que unem, que fazem essa junção para manter a integridade dessa articulação. Um que vai do coracoide até o acrômio, córico-acromial. Um que vai do coracoide até a clavícula, córico-clavicular. E o que une acrômio até a clavícula, acromioclavicular, desculpa. E aí é muito comum você fazer a radiografia para ver se a articulação está íntegra. Se esse lado aqui está normal e esse lado, você repara que a articulação não está íntegra mais. Então esse paciente sofreu uma luxação aqui. Olha a distância entre o coracoide e o acrômio, desse lado e desse lado aqui. Então esses ligamentos, esses 3 ligamentos que unem a clavícula ao acrômio, perderam a sua função. A outra articulação que vocês aprenderam é a junção da clavícula com o externo, ou externo clavicular. Mesma coisa, tem cartilagem articular, tem ligamentos que unem, que fazem a integridade, e essa articulação é muito importante, porque ela une as 2 cinturas escapulares ao plano mediano sagital do paciente, que a função da clavícula é essa, é unir as 2 extremidades, que são as cinturas escapulares, ao eixo longitudinal do corpo do paciente. Também possui pouquíssima mobilidade
E por um motivo de traumatismo ela sofre uma luxação. Então essa aqui, ó, essa articulação da clavícula com o externo está íntegra, essa aqui está luxada. A clavícula está mais posterior. Então ela tem uma luxação posterior da clavícula, da articulação externa clavicular. Claro que isso aqui é uma visão, de uma tomografia, uma reconstrução de uma tomografia computadorizada. Essa articulação vocês não viram com quem deu aula de anatomia para vocês. Porque radiologicamente e fisiologicamente é o seguinte: se acontece o deslizamento de uma estrutura sobre outra, se existe o deslizamento da escápula sobre os arcos costais, nesse movimento aqui, ó, quando você abduz e eleva os braços, a escápula acompanha. Então, se acontece essa movimentação, esse espaço articular tem que ser preservado. Tem que existir um espaço articular. O serrátil, o músculo romboide e o trapézio tem que manter um espaço articular. Porque se não tiver espaço articular, vai ter um movimento, mas com dor. Então, a articulação que vocês não viram chama-se articulação escápulo-torácica, ou a articulação entre a escápula e o gradil costal, o deslizamento de um sobre o outro. E a quinta articulação, que é a que aparece impressionante, é a menor delas e a que provoca mais dor, chama-se espaço subacromial. Que quando o paciente eleva o braço acima de 90 graus, acontece o choque entre tubérculo maior e acrômio. Então, se acontece o encontro, acontece o contato. Se existe contato, é considerado fisiologicamente como uma articulação. Então, a quinta articulação é o espaço subacromial. Repara para você ver que a maioria dos movimentos que você faz quando você eleva o seu braço acima de 90 graus, você faz esse movimento com rotação neutra. Ou seja, a palma da mão está voltada para a sua coxa. Repara para você ver. Você colocar uma roupa no varal, você pegar alguma estrutura que está numa prateleira ou em um guarda-roupa acima da sua cabeça, você pentear o seu cabelo. Então são estruturas que são movimentos que faz que o tubérculo maior se anteriorize e quando você eleva o braço ele se choca contra a borda inferior do acrômio. Se houver só o choque, tudo bem. Só que passa aqui dentro, debaixo aqui, N estruturas que vão trabalhar de forma angustiada, vão trabalhar de forma comprimidas. E por onde vem a dor. Então, as 5 articulações aqui, ó. Glenomeral, acrômio clavicular, externo clavicular, escápulo torácica e espaço subacromial. Para que esse trabalho, para que esse contato, que essa elevação, essa rotação da cabeça do húmero sobre o glenoide sofra, pelo contrário, não sofra nenhum impacto, existe as bursas. As bursas são bolsas repletas de conteúdo sinovial que amortecem, que amenizam esses impactos. Funcionam como amortecedores. As bursas funcionam para o ombro como o menisco funciona para o joelho. Outra coisa também é o seguinte: tem pacientes que têm o acrômio totalmente reto, tem pacientes que têm um acrômio ligeiramente curvo e tem pacientes que têm um acrômio ganchoso. Radiologicamente que a gente vai demonstrar a anatomia do acrômio, qual tipo de acrômio que o paciente tem. Se ele tem um acrômio reto, provavelmente ele não sofrerá de uma patologia que se chama síndrome de impacto. Se ele tem o acrômio curvo, provavelmente ele terá essa patologia. E se ele tem ele de aspecto ganchoso, certamente ele terá
a patologia chamada síndrome de impacto. Então, radiologicamente, uma radiografia bem feita do Y escapular, você demonstra muito bem os tipos anatômicos de acrômio. O ombro não tem vida própria. Ele tem vida própria para doer. Para doer, ele tem vida própria. Mas para funcionar, ele não tem vida própria. Então, essa movimentação que você faz, nenhuma outra articulação do seu corpo você tem a amplitude de movimentos que o ombro faz. Então, essa movimentação é a responsabilidade desse grupo de músculos aqui, que se chama manguito rotador. É o supraespinhoso, o redondo menor, o infraespinhoso e o subescapular. Então, os 4 músculos, todos eles têm uma função em comum, é tracionar a cabeça do húmero contra a glenoide, mantendo a integridade dessa articulação. Mas assim, cada um deles tem a sua função própria. Um abduz o braço ou abre o braço, outros rotacionam o braço internamente, um outro rotaciona o braço externamente, o outro aduz ou fecha o seu braço. Então, todos eles têm uma função em comum, que é tracionar a cabeça do húmero contra a glenoide, trazendo ela contra a glenoide. Mas cada um tem a sua individualidade na movimentação do ombro. O músculo, ele tem uma parte ativa, que é onde ele insere. E a parte inativa dele, a parte passiva dele, é aonde ele se origina. Então, todos eles, o supra, o infra, o redondo e o sub, todos eles se originam na escápula, certo? O supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular. Todos eles se originam na escápula. Então, é o ponto inativo. Agora, onde ele insere, que é o grande lance dele. Ou seja, a parte ativa dele é a sua inserção. Então, o supraespinhoso, ele vai inserir no tubérculo maior. E ele é o músculo responsável pela sua abdução. Você não abduz, você não eleva seu braço sem utilizar esse músculo. E como ele insere no tubérculo maior, o tendão do supraespinhoso é a parte nobre dele. É a parte que funciona como uma alavanca. Ele eleva o seu braço. O infraespinhoso é responsável pela rotação lateral do seu braço. Então você rotaciona externamente ou lateralmente, graças à ação do infraespinhoso, que insere também no tubérculo maior. O redondo menor, que é também responsável pela rotação lateral, insere também no tubérculo maior. E o subescapular, que é responsável pela rotação medial, ou rotação interna do seu membro superior, ele insere no tubérculo menor. Então a gente sabe que os tubérculos são pontos de inserção ativa desse grupo de músculos. Então todo mundo já ouviu falar em tendinite. O que provoca tendinite? Movimentação. Quanto mais movimentação, mais probabilidade de você ter tendinite. Mais probabilidade de você ter tendinite, maior probabilidade de você ter bursite. Então é na face dos tubérculos que pode aparecer calcificações consideradas bursites. Então aqui voltando à radiografia, que é um AP no plano da escápula, onde eu vejo a glenoide perfilada, certo? Eu vejo realmente a relação entre cabeça e glenoide, articulação glenomeral. Eu vejo o tubérculo maior, o tubérculo menor, aonde vai inserir os músculos do manguito rotador. 3 inserem-se aqui
que é o redondo menor, o supraespinhoso e o subescapular e o infraespinhoso, e o subescapular insere no tubérculo menor. Então, quando você faz uma radiografia em AP no plano do tórax, você não está preocupado com isso aqui não. Você não tem a visão da glândula umeral. Mas, em compensação, você tem uma visão da cabeça do úmero na sua posição, vamos colocar assim, na posição anatômica. Você tem uma perda da relação entre glândula e úmero, mas, em compensação, você tem a visão da onde haverá inserção de músculos, que é as inserções dos tendões da musculatura. Então eu creio que vocês aprenderam isso aí, a fazer uma radiografia do ombro em AP, né? Ombro em AP, o médico vai pedir ombro em AP no plano do tórax com rotação externa, rotação interna ou rotação neutra. Neutra, a palma da mão está voltada para a sua coxa, a rotação interna, a palma da mão está voltada em direção oposta ao plano mediano sagital, e em rotação externa a palma da sua mão está supinada. Quando você tem essa visão do ombro em AP com rotações, porque quando você faz as rotações, você está variando a posição dos tubérculos. Então, quando você faz ombro em AP com rotação externa, o tubérculo maior está aqui e o tubérculo menor também está aqui. Então, um está lateralizado, que é o maior, e o outro está anteriorizado, que é o menor. E a cabeça do úmero vai ser demonstrada na posição anatômica. Quando você faz em rotação interna, há uma variação. Ou seja, a cabeça do úmero ficou perfilada agora você tem uma visão em perfil da cabeça do úmero. O tubérculo maior passou a ficar anteriorizado e o tubérculo menor passou a ficar medializado. Então as rotações variam o formato e a localização dos tubérculos. Por que é importante isso? Porque é nos tubérculos que pode acontecer as calcificações dos tendões, as calcificações das bursas, devido ao que? Ao excesso de movimentação. Você concorda comigo que um jogador de vôlei tem muito mais, ele é muito mais propenso a ter dor no ombro do que o cara que joga futebol? Então, tudo é uso. Quanto mais se usa, mais se lesa. Então está aqui a radiografia em AP com rotações, certo? Quando você faz em rotação neutra, os dois tubérculos estão anteriorizados. Quando você faz em rotação externa, o tubérculo maior está aqui, o tubérculo menor está anteriorizado. Quando você faz em rotação interna, você tem um perfil da cabeça do úmero, o tubérculo maior está anteriorizado e o tubérculo menor está medializado. E aí na periferia dos tubérculos você tem essa calcificaçãozinha aqui, que foi vista através desse tipo de radiografia que nós estamos relatando aqui. Por algum motivo traumático, esse paciente tem uma dor a nível das articulações acromioclaviculares. Então o médico vai pedir uma radiografia sem carga e outra com carga. Você vai amarrar os pesos nos antebraços do paciente e deixar que o peso tracione. Tracionando, ele vai trazer consigo a escápula. A clavícula vai se separar. E o nível de desnivelamento de um com o outro, o distanciamento, é que vai indicar se os ligamentos estão rompidos parcialmente ou totalmente. E a distância compreendida entre processo coracoide e clavícula também vai demonstrar isso. Então aqui você vê, ele sem carga, não foi aplicado carga nenhuma, já tem uma ligeira
separação, compara esse com esse, certo? Quando você dá carga, o que acontece? A clavícula desce, o acrômio desce, a clavícula sobe, então o distanciamento aumenta. Olha a distância entre coracoide e clavícula, como é que está muito maior em relação ao lado contralateral. Um ombro em AP no plano da escápula, ou seja, a escápula está toda no plano do receptor de imagem. Você tem a mesma visão de todas as estruturas, porém, você tem o ganho dessa articulação aqui, porque a glenoide agora está perfilada. Você está vendo bem essa relação entre gleno e húmero. Então, qualquer patologia ao nível de gleno e húmero, na radiografia anterior já não é muito bem demonstrado no AP no plano do tórax, e sim no AP no plano da escápula. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer essa radiografia. Cuidado com as rotações, certo? Porque você tem que demonstrar a radiografia, a cabeça do húmero da forma mais anatômica possível. Então, quando você faz essa rotação do paciente, a cabeça do húmero não pode sofrer essa rotação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E a cabeça do húmero, ela pode, no momento da luxação, ela pode se chocar contra a glenoide. E no choque dela contra a glenoide, ela pode fraturar. Então, há uma fratura da cortical de revestimento da cabeça do húmero, provocado por uma luxação. O choque dela contra a glenoide faz que seja uma patologia chamada lesão de Hill-Sachs, que é uma fratura da porção posterolateral da cabeça do húmero. Aqui nós já falamos os tipos anatômicos diacrônicos. Isso aqui é uma estrutura anatômica realmente. Então você tem o acrômio reto, o acrômio curvo e o acrômio ganchoso, né? E você vê que a distância entre eles, entre o acrômio e o coracoide, ela vai diminuindo. E todas as estruturas que passam aqui dentro vão trabalhar de forma angustiada. Então, o acrômio está aqui. Então, é essa radiografia que eu visualizo a anatomia do acrômio. Se ele é reto, curvo ou ganchoso. Isso é a radiografia bem feita, né? Lógico. A radiografia do Y escapular, que está dando a impressão certinha que a escápula está no formato de uma letra Y, certo? No formato de uma letra Y. Então, as mesmas estruturas anatômicas têm que estar contidas ali. Ó. Processo coracoide, acrômio, espinha da escápula, clavícula, corpo da escápula, cabeça do húmero. É só você ir fazendo a correlação que você descobre as estruturas completamente. O ombro sofre muitas patologias. Uma delas é a luxação. É a perda da congruência articular entre cabeça do húmero e glenoide. Então essa luxação pode ser anterior e pode ser posterior. Somente 15% das luxações são posteriores. 85% das luxações são anteriores. Por quê? Todo paciente que luxa anteriormente, ele luxa num momento de queda e o braço abduzido em rotação externa. A cabeça do húmero sai, ela se desloca anteriormente. Para ela se deslocar posteriormente, tem que haver uma contração muscular involuntária. Ou seja, quando o paciente sofre um ataque epilético, quando ele sofre uma descarga elétrica, um choque elétrico muito acentuado, então um grupo de músculos traciona a cabeça do húmero posteriormente. Só que quando ela sai posteriormente, ela sai se chocando contra a glenoide.
E no choque entre gleno e úmero, quem vai tomar o prejuízo é a cabeça do úmero, se transformando em uma lesão de Hill-Sachs. As mesmas estruturas que compõem a cintura escapular são vistas nesse outro perfil. Esse outro perfil chama-se perfil de Bernajot. Então você vê, o processo coracoide está aqui. Vamos pegar essa estrutura aqui. Então você tem a cabeça do úmero aqui, né? Você tem a clavícula aqui, você tem um acrômio aqui, você tem um processo coracoide aqui, e você tem o corpo da escápula aqui. Então, se você fizer uma correlação da numeração que está aqui com aqui, você consegue visualizar. Eu consigo ter uma outra visão perfilada da glenoide. É uma visão de um perfil super inferior. Eu consigo ver outra face da glenoide. O ombro em axilar. As mesmas estruturas que formam a cabeça, formam as cinturas escapulares, estão aqui. O processo coracoide está aqui, né? Glenoide está aqui. O acrômio está passando por trás aqui para encontrar com a clavícula que está aqui. Então, as mesmas estruturas. O tubérculo menor está aqui. Então, aqui está a legenda, para você localizar todas as estruturas contidas na radiografia, que são as mesmas estruturas anatômicas vistas em AP, perfil, em axilar. Aqui você tem um tubérculo menor e aqui um tubérculo maior. Então aqui, ó, tubérculo menor e o tubérculo maior. Você tem um sulco existente entre os dois tubérculos, uma depressão aqui. Essa depressão não está aí à toa, não. É para que o tendão da cabeça longa do bíceps passe por dentro e vai inserir na borda superior da glenoide. Então você tem que ver esse espaço aonde o tendão trabalha, porque toda vez que você flexiona o cotovelo, toda vez que você estende o cotovelo, esse tendão estira, esse tendão trabalha aqui dentro. Então a fricção dele aqui dentro, com o passar do tempo, pode calcificar. Então você tem aqui, ó, o tubérculo menor e o tubérculo maior, e a depressão entre os dois tubérculos. Você tem uma visão tangencial da cabeça do úmero, que demonstra muito bem o sulco bicipital, aonde é o tendão da cabeça longa do bíceps trabalha, ele passa. A clavícula, certo? Muita gente não sabe a função da clavícula. A clavícula não foi feita só para sustentar a alça da sua bolsa, a alça do sutiã, não. Ela foi feita para unir a cintura escapular ao plano mediano sagital. Então ele é um osso que vai da articulação externo-clavicular até a crânio-clavicular. Ele une as duas e dá alinhamento e sustentabilidade às duas articulações. A escápula também tem radiografias próprias para você ver a escápula, certo? Então essa radiografia em AP da escápula, você consegue visualizar toda a escápula, mesmo ela estando superposta ao gradil costal, você consegue visualizá-la bem aqui em AP, e o perfil escapular, onde você dissocia ela do gradil costal e você vê todo o corpo escapular quando o braço está abduzido, e quando o braço está elevado, você vê o terço superior da escápula perfilada. E você tem a articulação externo-clavicular, certo? A discrepância existente entre uma em relação à outra é patológico. As duas têm que estar no mesmo alinhamento, para que não seja considerado nenhuma patologia a nível de luxação. Então elas têm que estar no mesmo alinhamento. Quando não há alinhamento, quando não há alinhamento, essa luxação pode ser anterior,
se ela tiver mais superior em relação à outra, e se ela tiver mais inferior em relação à outra, a luxação é inferior. As luxações eu já falei, né? Onde você tem as luxações, dizem, né? Eu nunca tive, graças a Deus, mas dizem que é uma dor insuportável, mas na hora que reduz, na hora que volta ao local, parece que tirou a dor com a mão, certo? Então você tem a luxação anterior, que é 85% dos casos, e somente 15% a luxação posterior. Lembrando que toda luxação posterior ela é muito mais traumática. A cabeça do úmero sai se chocando contra a glenoide. Processo articular degenerativo acontece em qualquer articulação. Então você vê que você não vê integridade articular aqui mais. Esse paciente está sofrendo de um desgaste das cartilagens articulares. Então ele está sofrendo de uma artrose. Aqui a cabeça do úmero praticamente deixou de existir. A parte articular deixou de existir. Esse paciente, ele é certo que vai ganhar uma prótese. Esses três aqui. E a prótese está aí, certo? Então você tem 3 tipos de prótese. Claro que vão ser inseridos uma prótese de acordo com a patologia, de acordo com a necessidade do paciente, certo? Cada um com sua finalidade, mas ambas dão uma reestruturação muito grande para esse componente articular. Capsulite articular, é chamada também de ombro congelado, ele vai perdendo a sua capacidade de movimentação, porque a cápsula articular ela vai se endurecendo como se ela fosse congelando, ela vai perdendo a sua elasticidade e com isso o ombro vai ficando cada vez mais rígido. E com consequência disso, a articulação vai se deteriorando. E aqui algumas patologias. Você tem a artrose da articulação acromioclavicular, você tem uma lesão de Hill-Sachs, uma fratura bem grande da cabeça do úmero aqui, quando ela se chocou contra a glenoide. Você tem essa fratura do colo cirúrgico do úmero, uma fratura acentuada com rotação da cabeça do úmero, essa artrose da articulação glenohumeral, uma calcificação anômala aqui e aqui, as luxações que podem ter e aquela glenoide que circula a cabeça do úmero, ela pode sofrer também algum dano. Quando ela sofre algum dano, chama-se lesão de Bankart. Algumas outras patologias, tipo a artrose da articulação acromioclavicular, um osteófito provocado por uma artrose da articulação glenohumeral, o choque entre rebozo superior da cabeça do úmero contra o acrômio, criando uma área de rarefação óssea entre os dois, que é praticamente considerada imagem em espelho. E claro que nada é da minha cabeça, certo? Tudo tem uma bibliografia por trás disso. E que nós tenhamos uma integridade articular de modo que a gente possa, pelo menos, pegar um ônibus, se sustentar sem nenhuma dor, certo? É o que nós estamos vendo aqui. Muito obrigado, um abraço. Espero ter contribuído muito para o crescimento profissional de vocês. Um abraço.